Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, Felipe Silva, e hoje eu quero falar sobre um pecado que não tem perdão, um pecado que nunca será perdoado, que se chama blasfêmia contra o Espírito Santo. Para que possamos tomar cuidado antes de tomar qualquer atitude ou falar, para que não venhamos cometer tal erro gravíssimo que não há de forma nenhuma, não há de maneira nenhuma perdão para esse tipo de pecado. Livro de Marcos, capítulo 3, do verso 28 ao 30, Jesus, a Bíblia diz que ele estava expelindo um espírito imundo, quando de repente chegou alguns fariseus e cometeram esse tipo de pecado, e Jesus então o exortou. Olha só o que a Bíblia diz: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do juízo eterno. O próprio Jesus disse: nunca obterá perdão quem comete tal pecado, e será réu do eterno juízo. Está vendo como é muito grave? Devemos ter e tomar muito cuidado, meus irmãos, para que não venhamos falar coisas, que não seja verdade, e não venhamos cair neste pecado, e não venhamos cometer este erro, e não alcançarmos mais o perdão de Deus. Queridos, a Bíblia diz que Jesus estava acabando de expulsar um demônio que deixava uma vítima cega e muda. Mas os seus opositores declaravam em público que o Senhor fizera por Beelzebu, que era o príncipe dos demônios. Foi então que Jesus Cristo disse, olhando para eles, que este é o único pecado sem a possibilidade de absolvição. Esse era o único pecado que não teria jamais perdão. Eles atribuíram os feitos do Espírito Santo ao príncipe dos demônios, a Beelzebu, irmãos. O nome Beelzebu foi criado pelos judeus como ruptela de Baal-zebub, ídolo protetor de Ecrom, cidade dos filisteus, onde escrito está em 2 Reis, no capítulo 1, verso 2 e 3. Baal quer dizer Senhor, dono, e era considerado pelos filisteus como Deus da chuva, da guerra e da fertilidade. E os opositores de Jesus, vendo Jesus expulsando o demônio dessa vítima cega e muda, eles disseram: ele está expulsando no nome do príncipe dos demônios, do nome de Beelzebu. Aí Jesus olhou para eles e disse: na verdade, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens,
e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Aí ele deixou uma exortação, uma advertência. Mas qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca, olha só, nunca obterá perdão. Este é o único pecado, meus irmãos. Blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado sem resgate ou remissão. O próprio Jesus, ele excluiu esse pecado da sua obra de expiação na cruz. Todos nós sabemos que Jesus, ele morreu na cruz para nos obter, para nos dar o perdão, para nos conceder o perdão. Agora, o pecado contra o Espírito Santo está excluído, né? Desta obra de expiação, ou seja, não alcançamos o perdão de Deus. Ninguém alcança o perdão de Deus se blasfemar contra o Espírito Santo. Agora escute bem, blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás, escute bem, blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás aquilo que o próprio Espírito de Deus faz. Meus irmãos, para que nós não venhamos cometer esse tal erro gravíssimo, imperdoável, é preciso muita prudência antes de dizer que tal obra ou tal pessoa é do diabo. Eu já presenciei, eu já vi muitas pessoas atribuindo as coisas do Espírito Santo a Satanás. Eu já vi pessoas dizendo que a outra estava sendo usada por Satanás. Isso é um perigo, irmão. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Porém, ela está atribuindo o que o Espírito de Deus faz a Satanás. Isso é um pecado. Vamos ter prudência, cuidado, para que não venhamos praticá-lo e não alcançarmos o perdão. Quantas pessoas têm atribuído? Se vê alguém na igreja profetizando, aí começa a dizer, não é de Deus, é do diabo, foi o diabo que revelou. Eu já vi. Meus irmãos, eu já presenciei pessoas dizendo, não, isso não é Deus, isso é Satanás. Vamos ter cuidado em atribuir as coisas ao diabo. Vamos ter mais prudência, vigilância, porque esse pecado não tem perdão. Infelizmente não pode entrar no céu quem comete esse pecado. Infelizmente não pode entrar em Jerusalém, na cidade, né? Na nossa morada celestial que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Quem blasfema contra o Espírito Santo jamais poderá entrar na cidade pelas portas. Olha só para você ter uma ideia o que significa blasfêmia segundo o dicionário da língua portuguesa. Preste atenção. Segundo o dicionário da língua portuguesa, blasfêmia é toda palavra ou atitude injuriosa contra a divindade. Olha só. Atribuir-lhe defeitos ou negar qualquer um dos seus atributos. E dentre esses atributos está insulto, ofensa, calúnia, difamação e praga. Olha, cuidado. Cuidado também para você não ofender o irmão cheio do Espírito Santo. Entristecer, cuidado, você está blasfemando e você não sabe. Difamar alguém que é cheio do Espírito Santo, um homem ou uma mulher de Deus, lançar praga, isso é blasfêmia. Do grego, blasfêmia significa palavra de mau agouro, difamação, calúnia. E no latim, blasfêmia significa palavra ultrajante, injuriosa e ofensiva. Olha, cuidado para você não cometer esse pecado, não ofender ao Espírito Santo, né? Cuidado.
você pode estar praticando a blasfêmia contra o Espírito Santo. E jamais este pecado terá perdão. Não se pode de maneira alguma atribuir ao diabo, meus irmãos, a obra que pertence somente ao Espírito de Deus, né? Jamais. Temos que ter cuidado. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. É atribuir a Satanás aquilo que o Espírito de Deus, ele faz. Que Deus nos guarde, meus irmãos. Que Deus nos proteja, nos purifique, nos dê prudência, vigilância, temor, para que não venhamos jamais cometer, né, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas vamos ter mais prudência. Vamos vigiar. Antes de tomar qualquer decisão, ou antes até mesmo de falar alguma coisa, mesmo você achando que não é Deus, mas preste atenção, tenha prudência, peça direção a Deus, busque primeiro o discernimento do Espírito de Deus na sua vida, busque o discernimento de Deus. Às vezes, tem pessoas que recebem uma revelação, Deus usa alguém, uma profecia, aí só porque a profecia é exortativa, a pessoa vai lá, abre a boca e diz, não é de Deus. Se fosse uma coisa boa, se fosse uma bênção, se fosse alguma coisa vindo em direção a ela para favorecer, com toda certeza, ela ia dizer, foi Deus, é Deus. Agora, quando houve a exortação, aí começa a querer atribuir as coisas do Espírito de Deus a Satanás. Vamos vigiar, para que não venhamos cometer este pecado. Que o Espírito de Deus nos dê graça, força, sabedoria, prudência, discernimento, para que nós venhamos entendermos e discernir as coisas de Deus. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.